O fotógrafo não apenas vê, o fotógrafo também ouve. Ao ouvir muitas pessoas que perderam tudo nessa tragédia, uma expressão me marcou: quando a água baixar. Quando a água baixar, aí veremos o caos. Quando a água baixar, o que será da minha família? Quando a água baixar, dezenas de corpos serão encontrados. Quando a água baixar, terei que encarar a realidade. Quando a água baixar, não serei mais quem um dia fui. Estes rostos e palavras me perseguiram por muitos dias e noites, até que fui ao encontro do único silêncio que conheço. O silêncio das imagens. Imagens que resolvi fazer sem qualquer pretensão, apenas para reconhecer a dor do outro bem de perto, com a devida atenção que só a fotografia pode oferecer. Foi ao escutar o depoimento de uma senhora que lamentava, mais do que tudo, a perda dos seus álbuns de família, da sua memória afetiva, que pensei em tentar vender as fotos da tragédia, para realizar um projeto diferente. Uma ação que pudesse ofertar doações no período mais crítico e, no momento da reconstrução, pudesse devolver àquela senhora uma fotografia da sua família. Assim nasceu o projeto Quando a Água Baixar. Com ele, pretendemos chegar a muitos lugares do Rio Grande do Sul para ver o que esse pesadelo nos forçou a ver, para ouvir as histórias que precisam ser contadas e para entregar uma fotografia impressa em um bom papel que espero venha simbolizar um recomeço. Olá, boa noite a todos. Vou introduzir para vocês a nossa atividade de hoje. Nós temos três colegas aqui, né, para apresentação. Nós vamos começar com a doutora Melanie, que é psiquiatra pela URGS, terapeuta cognitivo-comportamental e membro do Instituto Beck. E o tema da apresentação dela é pós-catástrofe, o que esperar, fases e intervenções possíveis. Ela vai falar 10 minutos, depois vem mais 2 apresentadores, 25 minutos cada um, e nós vamos ter um período também para perguntas. Vamos lá, boa atividade para nós todos. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um prazer e ao mesmo tempo uma dor, né? A gente está falando de um assunto que acho que essas fotos e esse vídeo nos mostraram a intensidade e o tamanho da catástrofe e o tamanho da reconstrução, né? Que nós temos nos meses, né, que virão. As fases das intervenções possíveis. O que nós já fizemos, o que nós temos pela frente e quais são os recursos que nós temos nesse momento para poder seguir em frente. Porque o transtorno de estresse pós-traumático, na verdade, é um transtorno no qual o problema é a memória daquilo que já ocorreu e que permanece de uma maneira inadequada no aqui e agora do indivíduo, como se a situação se repetisse. Existem várias fases na intervenção pós-catástrofe. Existe uma ação imediata, né,
que são as ações às 48 horas pós-trauma, que no nosso caso da enchente se prolongou por mais tempo do que isso, porque houve uma grande mobilização de resgate e as situações climáticas que persistiram fizeram com que isso se tivesse um período muito maior do que apenas 48 horas, e nós chegamos, em termos imediatos, até 30 dias, praticamente, durante o mês de maio todo. Nós estamos nessa segunda fase, né, que ainda se prolongou em termos agudos, que foi durante o mês de junho, e nós estamos agora na fase terciária, que são a partir de 30 dias, e no nosso caso, acho que a partir dos 60 dias, depois que os resgates e todas as situações dos abrigos, mais ou menos, se, entre aspas, estabilizaram. Existem diferentes fases pós-catástrofes e diferentes ações em cada uma dessas fases. Na fase aguda, a fase de impacto, a gente tem uma preocupação. A segunda fase, que é a fase de recolhimento, que é uma fase intermediária, que é o momento que nós estamos agora, e a fase de recuperação, que seria uma fase de resolução do indivíduo e da sociedade, da comunidade em relação à catástrofe ocorrida. E existe um dia um conhecimento já, né, universal de que é normal, sempre que ocorre uma situação catastrófica, que mudanças psicofisiológicas ocorram no indivíduo, né? Mas, por mais evidente que isso possa parecer, não é, do ponto de vista público, algo que é reconhecido. Então, um cuidado muito importante nesse período para a sociedade, para os indivíduos em si, e para nós, profissionais de saúde, também termos esse conhecimento para não interpretar como patológico algo que, na verdade, é fisiológico do nosso organismo, frente, né, de reação frente a uma situação de catástrofe. As reações são as mais variadas, são físicas, né? Tensão, insônia, fadiga, interpessoais, irritabilidade, o isolamento, medo, luto, raiva, né? Reações emocionais, reações cognitivas, que pode ter confusão, desorientação, indecisão, dificuldade de tomar atitudes. Então, isso depende muito do grau de intensidade que o indivíduo vai poder ter também essa sintomatologia em relação a qual foi o grau de imprevisibilidade, né, da instalação do evento traumático, quanto houve uma ameaça de vida percebida ou genuína em relação a si mesmo, aos outros ao seu redor, o quanto a pessoa foi exposta a cenas de experiências sensoriais grotescas, no caso, as pessoas em cima das suas casas, né, desesperadas em relação aos seus animais, o próprio resgate em si, nas pessoas que foram resgatar civis, né, e mesmo bombeiros, né, e o exército que foi ao encontro das pessoas para resgatá-las, a proximidade que a pessoa estava do evento traumático, quanto a sua casa foi invadida ou não, a extensão de perda pessoal que teve, tanto do ponto de vista emocional, perda de um parente, ou do ponto de vista físico, monetário, perda de sua casa. E se foi ocasionado por uma falha humana em contrapartida a um desastre natural. Existem alguns fatores individuais que podem tornar a pessoa mais propensa a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Ter perdas e traumas anteriores, por exemplo, abuso sexual na infância, abuso de substâncias psicoativas, uma história pessoal familiar, né, psiquiátrica pregressa, ter desvantagens sociais, educacionais, econômicas, ter alguns estressores concomitantes na vida, além da própria catástrofe, no momento em que ela ocorre, ser do sexo feminino e a faixa etária. Crianças e idosos são mais
propensos e são mais frágeis nesse sentido. Mas a gente sabe assim, que a maioria se recupera, né? Mas tem também uma coisa importante em termos da possibilidade de recuperação e a possibilidade de desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático após uma catástrofe. Tem as vítimas primárias, né, que são as que foram mais expostas na catástrofe em si, que teve a sua casa invadida pela água, foi resgatado de cima do teto de sua casa. As secundárias, que são os familiares e amigos. Em nível 3, a equipe de resgate e de emergência, os profissionais, né, que estão especificamente envolvidos com resgate, os membros da comunidade que se disponibilizaram para ajudar, e isso, né, na nossa enchente, teve um movimento enorme, né, da sociedade civil, mas isso também do ponto de vista de mais pessoas ficarem expostas a poderem desenvolver um estresse pós-traumático e com dificuldade da gente localizar essas pessoas. A forma indireta, né, pessoas, por exemplo, da limpeza, que agora, né, estão indo ou coletando resíduos, e pessoas que entraram em contato totalmente ao acaso. Das vítimas primárias, a gente tem estudos que dizem que em um ano até 30% a 40% pode desenvolver. Das vítimas secundárias, a equipe de resgate de 10% a 20%. E, a nível 5, a população em geral, 5% a 10%. Quais são os primeiros socorros psicológicos, né? Que foi o que nós nos envolvemos até agora de uma maneira mais prevalente, principalmente durante o mês de maio e metade do mês de junho, né? Ter um contato com essas pessoas, se engajar de uma maneira empática, dar segurança, conforto. Se a pessoa tinha já alguma sintomatologia mais exuberante, como história pregressa, ou em casos em abrigos que aconteceu, das pessoas ficarem sem medicação e terem né, um aparecimento de sintoma da doença que eles já tinham, coletar informações, passar para a pessoa ajudas, auxílios e tentar fazer com que elas tivessem contato com familiares, com amigos, né? Conexão e apoio social, informações como lidar com determinadas circunstâncias que a situação, por exemplo, de estar num abrigo e ter perdido a sua casa, e como se articular com os serviços, né, e as colaborações possíveis frente à enchente num primeiro momento. Passada essa fase que nós temos agora, a fase do recolhimento pós-catástrofe, né? E o que é quando o indivíduo, digamos, cai a ficha, né? Ele passa a reconhecer e a se conscientizar do que realmente aconteceu. Nesse momento, a união com familiares, com amigos, com grupos religiosos, se a pessoa tem uma fé em especial, é extremamente importante. E também a forma como as pessoas foram tratadas durante o resgate, né? E como as autoridades lidaram com as pessoas, né? É extremamente importante nessa fase de recolhimento pós-catástrofe. E tem a fase 3, que é de recuperação da catástrofe, né? Em que tem oscilações entre um ajustamento e uma recaída de sintomatologia, né? Tanto psicológica quanto física do indivíduo. E a gente, nessa situação, o que muitas vezes ocorre é que a sociedade como um todo vai se desmobilizando conforme o tempo vai passando. Passa-se o período de lua de mel, né, no sentido de todo mundo mobilizado para ajudar, né, os voluntariados diminuem, os abrigos diminuem, né, e isso, muitas vezes, a pessoa sente como um abandono frente à grande mobilização que ocorre pós uma catástrofe do ponto de vista tanto das autoridades quanto da sociedade civil,
e isso pode ter no indivíduo um impacto como sendo uma segunda catástrofe. Esse é um cuidado extremamente importante que a gente está por vir a enfrentar. Mas tem também a fase da reestruturação, que muitas vezes, após uma catástrofe, a sociedade, na verdade, e o indivíduo, muitas vezes tem uma melhora, e isso pode ser possível, né? Uma melhora nas suas relações, uma revisão de valores frente à perda, do que realmente importa, e a pessoa é capaz de, muitas vezes, identificar métodos de adaptação que ela não acreditava ter dentro de si. Um resumo do que eu coloquei é esse artigo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Esse é um de muitos artigos, mas quem quiser ler de uma maneira abrangente o que eu falei, essa é uma indicação. E eu deixo agora o espaço para os meus colegas seguirem, né, passando na fase pós, né, na fase do aqui e agora e no futuro próximo que nós temos pela frente. Muito obrigada. Obrigada, Melanie. A gente vai passar agora para o Dr. Christian Christensen, que é o nosso segundo convidado, esse convidado de fora, né? O Dr. Christian, ele é psicólogo clínico, é doutor em psicologia, é professor titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC-RS e é coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse. O tema que ficou com o Dr. Christian foi como fica a saúde mental pós-catástrofes, do trauma à resiliência. Tudo contigo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado, doutora Nívia, doutora Melanie, doutora Paulo, pela gentil convite, a possibilidade de estar aqui na PRS, também participando aqui nessa atividade com o doutor Clóvis. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho a tela, só para a gente poder ter um início aqui da conversa. Então, grande parte do que eu vou falar tem a ver com enfim, um envolvimento com essas questões de trauma, estresse pós-traumático há 31 anos que a gente vem trabalhando com isso, atendendo situações desse tipo, intervindo em situações de crises, desastres e catástrofes, né? Então, a gente tem trabalhado com isso há muito tempo e grande parte do trabalho que a gente faz na PUC Rio Grande do Sul, ele é financiado aí com verbas estaduais e federais para pesquisa, né? Quando a gente está lidando com uma situação desse tipo, conceitualmente é importante a gente entender que talvez tenham dois grandes impactos. Assim, um primeiro impacto que a gente já viveu, né, que é aquele estressor primário, né, e eu estou me referindo especificamente a situações que são eventos extremos relacionados ao clima. Existem, né, alguns relatórios bastante atuais sobre isso, né. Quando ocorrem os estressores primários, é aquela situação mais aguda que a Melanie descreveu, né? A gente tem os ferimentos graves, enfim, né? Tem uma restrição aí de acesso e recursos que são necessários à vida. Por exemplo, a pessoa fica sem água, a pessoa fica sem comida, fica sem medicamentos. Mas nós temos na sequência um conjunto de fatores e situações que são aqueles estressores secundários, tá? Que é um pouco o que nós estamos vivendo agora e viveremos ainda nas próximas semanas e meses, tá? Isso tem a ver com o impacto da perda da moradia, a diminuição da rede de apoio social, a diminuição nos serviços de saúde que são ofertados à população. Então, nós tivemos no nosso estado, em função do impacto, né, da extensão das enchentes, um impacto muito grande nos serviços de saúde que poderiam ser ofertados à população. Também pesam aí pressões financeiras, então há todo um contexto macroeconômico que obviamente afeta as questões de saúde mental. E muitos estudos sugerem que esses estressores secundários eles têm um efeito do ponto de vista prejudicial à saúde mental mais importante do que os próprios estressores primários, não é? A gente sabe que nessas situações há pelo menos um impacto em diferentes níveis. Nós temos aquelas pessoas que já tinham situações de saúde mental prévia, ou problemas de saúde mental prévios, que agora têm um agravamento dos seus quadros, mas temos também aqueles indivíduos que começam a apresentar problemas a partir da situação que nós estamos vivendo, da situação das enchentes, né? Isso pode aí
ter, num primeiro momento, situações que, como a Melanie mostrou, envolvem reações emocionais, cognitivas, físicas ou mesmo interpessoais. Essas reações, num curso típico de ajustamento, elas tendem a se mostrar muito intensas nos primeiros dias e semanas, e elas tendem a ir mostrando uma atenuação, uma diminuição com o passar do tempo. Não é um simples passar do tempo aqui, é o tempo que nos permite colocar em marcha aqueles recursos internos e externos que nos auxiliam num processo de recuperação, tá? Porém, sabemos que nem todo mundo vai seguir esse curso, né? Embora a maior parte das pessoas vai seguir um curso de resiliência e algumas pessoas de recuperação, outras, né, irão apresentar problemas talvez um pouco mais adiante, mesmo sem ter apresentado reações como aquelas que a Melanie mostrou, muito intensas no início. Existe um curso que é aquele mais mapeado e mais familiar para nós, profissionais de saúde mental, que é aquele curso crônico, é onde essas reações elas vão se mantendo permanentemente ativadas e produzindo sofrimento psicológico e prejuízo funcional, e daqui a pouco nós vamos estar chamando essas reações de sinais e sintomas. E são essas reações que vão constituir, né, as síndromes que nós vamos chamar de transtornos mentais, que vão ser foco da nossa atenção terciária em saúde mental. Bom, quando nós lidamos com situações de estresse, quando nós enfrentamos um estressor, nós temos mecanismos, né, internos e externos. Alguns internos são mecanismos biológicos, né, que evoluíram para nos auxiliar a lidar com situações desse tipo, né? Esses mecanismos são muito bons e aqui nesta figura, ela ilustra, né, na nossa linha azul, um mecanismo que diz respeito à adaptação, que é quando nós temos uma ativação das nossas respostas fisiológicas para lidarmos com uma situação de estresse, e aos poucos, à medida que nós conseguimos resolver aquele estressor agudo, né, essa resposta fisiológica ela vai diminuindo e vai favorecendo a adaptação. Porém, em algumas situações, nós temos estressores agudos tão intensos ou estressores crônicos, né, que nós temos algumas vulnerabilidades do ponto de vista individual que nos mantém fisiologicamente muito ativados. E isto leva a um curso de desadaptação e prejuízo. Ou seja, ele é um mecanismo muito bom para lidar com ameaças ou situações de curto prazo. Porém, quando ele se mantém permanentemente ativado, aqueles processos que deveriam nos auxiliar numa recuperação, eles, na verdade, produzem doença, né? E aí nós temos vários quadros do ponto de vista de doenças físicas e mentais relacionados a estresse e estressores. Nós sabemos que quando esses estressores eles se apresentam muito cedo na vida, eles produzem alterações ou colocam ou favorecem o curso ou uma trajetória de maior desadaptação na vida, né? E maior vulnerabilidade a transtornos mentais, inclusive transtornos mentais severos, tá? Agora, uma grande questão em relação à resposta de estresse, isso é algo muito mapeado, já tem mais de um século praticamente em que isso foi bem descrito, né? É uma mediação que o indivíduo faz entre a situação que se apresenta, a ameaça que se apresenta e os meus recursos internos e externos que eu tenho para lidar com a ameaça. Tá? E o estresse é basicamente o resultado desta mediação. Então, eu posso ver essa situação como um desafio, e quando eu tenho recursos suficientes para lidar com isso, ou eu posso ver essa situação como ameaçadora quando eu não tenho recursos suficientes para lidar com uma situação desse tipo. E aí, este balanço aqui, né, entre um processo de maior adaptação e o processo de menor adaptação, é o que eu tenho chamado, já fiz isso em 2 ocasiões, como a enchente e o problema dos 2 cachorros, né? E vocês já vão entender no slide a seguir, tá? Nós temos aqui 2 cachorros que estão enfrentando uma situação, a mesma situação das enchentes, mas em um cachorro nós temos uma resposta mais adaptativa, né? Que é, bom, passado aqui a pior parte, eu volto lá para o meu funcionamento normal, mas em alguns indivíduos, né, nós já temos uma situação mais desadaptativa.
que é quando essa resposta fisiológica, emocional, cognitiva, até mesmo interpessoal, fica muito ativada e nós não conseguimos mais ter uma situação de retorno ao funcionamento. E aí nós temos um prejuízo que passa a ser significativo. Então, nós temos assim, muitas décadas de ciência psicológica e neurociência cognitiva tentando explicar um pouquinho, né, o problema aí desse tipo. Quem é que vai seguir um curso e quem vai seguir um outro curso? Quando nós olhamos para a situação mais desadaptativa, e a Melanie já mostrou esse dado, né, nós sabemos que frente a um estressor, nós podemos ter uma resposta aí de grande desadaptação. Uma delas, não a única, mas uma delas é o transtorno de estresse pós-traumático, né? É um transtorno relacionado a trauma e estressores, né? Hoje no DSM-5, DSM-5-TR, e que é um transtorno crônico, né? Muito desadaptativo, que traz muito sofrimento e prejuízo para a pessoa. Nós sabemos que em situações onde o indivíduo é exposto a desastres e catástrofes, há uma previsão, uma estimativa de prevalência de TEPT em 12 meses de 30% a 40% para aquelas pessoas diretamente expostas, né? Mas também o risco aumentado para as equipes de resgate, SAMU, Corpo de Bombeiros, forças de segurança e um grande contingente de voluntários que não estavam envolvidos, né, nessas organizações mais formais, né, e que talvez nós tenhamos aí mais dificuldade de rastrear isso. E existem vários fatores que estão relacionados a problemas dessa natureza, mas algo que muito solidamente se mantém na literatura é o grau de exposição em relação ao desastre, né? Essa é uma revisão muito bacana, a Melanie citou ela, é do colega Sandro Galea, da Universidade de Boston, ele é do Departamento de Saúde Pública e ele revisou aí 40 anos de literatura sobre o tema, não é? Bom, quando a gente vai olhar especificamente a literatura sobre enchentes e inundações, tem um estudo muito bacana feito no Reino Unido, revisando 3 estudos independentes, mostrando que nós podemos ter problemas de saúde mental importantes após situações desse tipo, né? E aqui nós talvez tenhamos que pensar em pelo menos 3 grupos distintos. Um grupo que é mais exposto, ou seja, aquele que não pôde mais ficar na sua residência, teve que evacuar a residência porque não foi mais lá possível permanecer, que é aquele da barrinha amarela dourada. Um segundo grupo que teve prejuízos aí, ou seja, ficou sem água, ficou sem luz, mas ainda assim pôde permanecer na sua residência morando. E um terceiro grupo, aquele menos afetado. Vejam como as taxas de depressão, ansiedade e estresse pós-traumático são diferentes para esse grupo 12 meses após a enchente. Não apenas 12 meses, mas quando nós olhamos, né, num segmento de 1 ano, 2 anos e 3 anos para a depressão, mesma coisa, 1 ano, 2 anos, 3 anos para ansiedade e estresse pós-traumático, em 12 meses, 24 e 36, nós vemos que existem taxas de prevalência desses transtornos muito mais altas do que seria esperado na população geral. Então, quando a gente pensa não somente no aqui e agora, e pensa o que nos espera em relação aos próximos meses e talvez anos, a gente precisa ter palpites bem informados por estudos anteriores. Obviamente que ninguém nunca viveu, nós nunca vivemos isso que nós estamos passando, né? Mas há uma literatura aí suficiente para nos permitir pensar do ponto de vista de saúde mental, quais serão os principais desafios, não nos próximos meses, mas até nos próximos anos. Quando existem, obviamente, vários fatores associados a isso, que depois a gente pode trazer para discussão, mas eu queria mostrar esse estudo feito pela UFMG, pesquisadores da UFMG e da Fiocruz, em Minas Gerais, que estudaram lá os efeitos 24 a 30, 2 anos e meio a 3 anos após o rompimento da barragem em Brumadinho. E o que os colegas acharam foi algo um pouco similar ao que eu vinha descrevendo no Reino Unido, né? Em termos de ansiedade, muito similar, 20%,
estresse pós-traumático um pouco menos, 20% do que aqueles estudos que eu mostrei, e depressão mais alto, quase 30%. Tá? Eu estou trazendo aqui porque é um estudo nacional interessante, bem feito, bem conduzido. Né? Muito se tem comparado o que nós passamos pela extensão ao que aconteceu nos Estados Unidos, na Louisiana, mais notavelmente em New Orleans, quando a gente teve os rompimentos, os diques em New Orleans em função do furacão Katrina. Né? E talvez um dos melhores estudos tenha sido este, que comparou as taxas de transtorno mental, a prevalência de transtorno mental antes e depois do furacão na mesma população. Isso por conta de um estudo, da replicação de um estudo epidemiológico nos Estados Unidos. E tornando algo, talvez, uma tabela assim, mais complicada e algo mais simples, eu vou simplesmente dizer de que as taxas de transtornos mentais graves dobraram neste período, 12 meses após o furacão Katrina. E que alguns transtornos mentais, na verdade, se mantiveram bastante em taxas de prevalência muito elevadas 12 anos depois. Tá? Então, 12 anos depois, em uma subamostra estudada, 1 em cada 6 pessoas permanecia com sintomas compatíveis com o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Vejam bem, mais de uma década depois. Né? Então, isso nos dá uma ideia, né? Não é uma bola de cristal, não é uma previsão exata, mas nos dá uma ideia de que nós podemos ter realmente aí, né? Não todo mundo, isso, obviamente que eu não estou dizendo que nós vamos ter uma epidemia de transtornos mentais, isso não irá acontecer, mas nós vamos ter um grupo importante de pessoas aí com sofrimento significativo. Bom, retornando para a questão daquelas trajetórias, né? Esse já tem 20 anos essa figura, né? E é uma figura assim, teve um valor heurístico importante, né? Ou seja, foi um quadro de referência para a gente pensar o que acontecia frente à exposição a eventos estressores. Mas algo muito legal que que a gente pode pensar sobre isso é nos orientar em relação ao que nós podemos fazer. Então, o que nós podemos fazer, quando nós devemos fazer algo, quem deve ser o alvo da intervenção, como nós podemos entregar as nossas intervenções e quem faz o quê. Existem, como a Melanie mencionou, diferentes abordagens que podem ser feitas em diferentes momentos. Nesses primeiros dias e semanas, houve uma grande concentração nos esforços para promovermos os primeiros socorros psicológicos. Várias abordagens ou diferentes protocolos nós já trabalhamos ao longo do tempo, este mais notavelmente na Boate Kiss. Nos últimos anos a gente tem disseminado esse protocolo, mas neste contexto específico nós usamos o protocolo de primeiros cuidados psicológicos da Organização Mundial de Saúde. Né? E fizemos aí uma tentativa, um esforço junto ao Conselho Regional de Psicologia e a PUC do Rio Grande do Sul de disseminar de uma forma rápida, né, informações para os voluntários que estavam ali nos abrigos atuando do ponto de vista de primeiros socorros psicológicos. Né? Isso teve uma boa penetração, foram mais de 94 mil visualizações desse vídeo, né? E depois a gente fez também um esforço grande com o uso de mídias sociais para, desde o dia 3 de maio, disseminarmos informações sobre primeiros socorros psicológicos. Né? Isso para nós é uma coisa bastante nova, o uso dessas redes sociais, mas é absolutamente impactante a possibilidade da gente trazer informações de boa qualidade para as pessoas que estão ali na linha de frente. Bom, outras coisas que podem ser feitas envolvem aí promoção de saúde mental e resiliência. Nós devemos ter nas próximas semanas um programa já aí ofertado para a população em relação a isso, o uso de mensagens de texto baseados em estratégias cognitivo-comportamentais e baseados num referencial da psicologia positiva para promover resiliência. Mas nós podemos ter também intervenções, aí já não estamos mais falando de primeiros socorros psicológicos, mas ainda assim são intervenções de baixa intensidade para pessoas que podem aí já estar experienciando um agravamento da sua saúde mental. Né? Podemos deixar isso para discussão mais adiante
e temos, obviamente, bem mapeados um conjunto de intervenções que são intervenções terciárias, né? Ou seja, tratamentos psicológicos para pessoas que já têm um agravamento mais evidente do seu estado de saúde mental, sobretudo estresse pós-traumático, quadros depressivos e quadros ansiosos. Né? Existe uma ampla literatura, né, mostrando as evidências, as evidências para as diferentes intervenções psicossociais, inclusive farmacológicas, para esses quadros. Tá? Bom, eu mostrei essa figura já algumas vezes, né? Mas eu queria falar de um pouquinho agora sobre as questões de resiliência. E para isso é importante a gente entender, talvez, um pouco de um estudo muito bacana que foi feito alguns anos atrás, que foi uma revisão de 54 estudos independentes, onde eles analisaram 67 trajetórias. E, de fato, evidenciaram que as 4 trajetórias principais, ou seja, aquelas que foram consistentemente identificadas como desfechos, foram estas. Né? Agora, em que medida isto ocorre? E talvez a parte mais legal desse estudo tenha sido mostrar de que a trajetória de resiliência é aquela trajetória modal, é a trajetória mais comum, mais frequente. 2/3 das pessoas vão experienciar uma trajetória deste tipo. Isso é uma informação muito importante, porque às vezes no olho do furacão a gente tem a tendência a achar que estas respostas, né, muito intensas, são aquelas mais prevalentes. Mas por que que isso ocorre? Por que que a gente tem a tendência a achar que está todo mundo adoecendo? Alguns autores, sobretudo esse pesquisador da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, George Bonanno, ele fala que esse fenômeno se chama o ponto cego da resiliência. E é uma metáfora para, né, como a gente está dirigindo, às vezes não vê, né, a pessoa se aproximando no retrovisor, tem um ponto cego, então a gente não está ali, mas a gente não consegue ver. O que que acontece? Basicamente, nós temos alguns indivíduos que têm um sofrimento muito intenso e têm um grau de ansiedade muito intenso, e por conta de um processo chamado contágio emocional, esse é um processo psicológico bem descrito, pessoas que muitas vezes nem estavam diretamente expostas ou afetadas pelo evento começam a experienciar elas também muito sofrimento psicológico. Isso fica potencializado pelas mídias e, obviamente, pelas redes sociais, de tal maneira que isto fica amplificado. Então, esse ponto cego da resiliência tende a explicar esses fatores, né, que promovem aí um foco da atenção pública nos resultados psicológicos mais graves, tirando a luz, né, dos resultados e do curso mais prevalente, que é a resiliência psicológica. Bom, quando a gente fala de resiliência psicológica, né, a gente toma, na verdade, a liberdade de usar um termo resiliência de outras disciplinas, especialmente da física e das ciências de materiais, para descrever uma possível propriedade humana de voltar ao seu funcionamento após sofrer um estressor. Existem diferentes definições, que eu não vou aqui entrar em pormenores, mas eu vou mostrar a que eu gosto mais, né? E que é esta aqui, né? Que é a capacidade da maioria das pessoas de permanecer estável e saudável, apesar de experienciar eventos potencialmente traumáticos. Tá? Então, esta é uma definição interessante sobre resiliência, né? E ela nos ajuda a entender como é possível promover trajetórias de resiliência em diferentes momentos, inclusive promover comportamentos e estratégias de enfrentamento que estão associados a melhores trajetórias de resiliência antes mesmo da exposição ao evento. Podemos fazer algo durante o evento ou mesmo após o evento. Então, existem, digamos assim, janelas de oportunidade para termos intervenções que promovem desfechos de maior resiliência. Bom, existem, obviamente, alguns preditores que estão
consistentemente associados, ou seja, né, que estudo após estudo mostram, né, uma elevada associação com trajetórias de resiliência. Preditores internos, por exemplo, personalidade, estratégias que nós temos para lidar, ou seja, de enfrentamento ou de lidar com situações adversas, estratégias de regulação emocional, isto aqui é algo absolutamente central, flexibilidade regulatória e regulação emocional é absolutamente central em relação à resiliência. A ideia de um senso de propósito, um significado para o que eu estou passando, eu poder experienciar e expressar emoções positivas e fatores contextuais, inclusive a percepção de apoio social e a coesão social. Mas algo muito importante, embora esses fatores sejam claramente mapeados, é muito difícil prever para o nível do indivíduo quem vai ter e quem não vai ter uma trajetória de maior resiliência. E isso tem a ver com vários aspectos, mas sobretudo um. E aqui eu botei a imagem dessa pizza só para sugerir uma ideia. Imaginem uma pizza, agora dividam ela em 6, dividam ela em 12, dividam ela em 24 pedacinhos. Cada pedacinho agora ele é importante, mas ele contribui muito pouco para o resultado final. E é basicamente isso que a gente observa com esses preditores que eu mostrei. Eles, isoladamente, eles têm um efeito muito pequeno para nós termos uma previsão de quem será mais ou menos implicado em uma trajetória de resiliência. Por fim, resiliência tem a ver com um equilíbrio, uma gangorra ou uma balança. E nós podemos ter fatores aqui mais negativos, fatores mais positivos, e nós podemos também ter um ponto de apoio que ele se move. Ele pode, inclusive, ter diferenças individuais importantes. Para alguns indivíduos, ele pode estar mais aqui, de tal maneira que um pequeno conjunto de fatores vai mover essa balança. Mas nós sabemos também que ao longo, né, o efeito cumulativo de experiências pode, independente de como nós chegamos ao mundo, das nossas predisposições individuais, inclusive neurobiológicas, nós podemos ter um conjunto de fatores que vai movendo gradualmente este ponto de apoio. Alguns mitos sobre resiliência envolvem, por exemplo, a ideia de que quem é resiliente se recupera imediatamente. Nós sabemos que não necessariamente é assim. Nós sabemos também que quem é resiliente para uma situação pode não ser para outra. Também sabemos que resiliência não é um processo apenas individual, existe algo que nós chamamos de resiliência coletiva ou comunitária, e por fim, e isso não é menos importante, sabemos que resiliência não é um traço fixo. Né? Resiliência pode ser desenvolvida, resiliência pode ser aprendida. É mais fácil durante a infância e adolescência, mas ainda assim, ao longo da vida, nós podemos promover resiliência. Bom, é o que eu tinha nesse momento, e depois eu vou ficar aberto às perguntas e discussões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Christian. Excelente explanação, muito didática e facilitando para a gente na tua linguagem tão clara. Muito obrigada. Agora a gente vai chamar o nosso outro convidado de fora também, né? O doutor Clóvis Magalhães. Ele é secretário executivo do Gabinete de Projetos Especiais do Estado. Ele é mestre em engenharia de produção e especialista em ciência política e é o atual secretário de Gestão e Acompanhamento Estratégico da Prefeitura de Porto Alegre. Boa noite, Clóvis. Estás sem áudio. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Melanie, Lívia, Dr. Christian, a PRS. Realmente eu acho importante, o que eu trago a vocês, certamente não há como ser, né, algo específico da área nem neurológica, nem psicológica, sim uma experiência humana, né, considerando o fato de que, neste momento, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, eu estou numa função pública que dá conta de fazer um enfrentamento
de uma realidade totalmente adimensional para a nossa vida, para a nossa cultura, ou mesmo para a nossa experiência assim, de ocupação do território do Rio Grande do Sul. Eu também tenho uma pequena apresentação, eu acho que ela certamente será breve, e ela dá conta, sim, do momento a momento que nós, enquanto gestores públicos do Estado, juntamente com as prefeituras, estamos tentando entender, tentando elaborar e tentando promover um caminho de gestão pública que atenda a um desafio da magnitude que nos encontramos. Então, vou tentar aqui só colocar uma pequena apresentação que também trouxe. Vamos ver se eu Enquanto tu consigo. acha a tua apresentação, eu só vou dizer o título da tua, da tua fala de hoje, é o enfrentamento da crise e os centros humanitários de acolhimento. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Eu preciso achar. Poderia a Ana apresentar para mim aqui, eu faço. Claro, doutor, eu apresento para o senhor e aí o senhor só vai me indicando ou quando eu tenho que passar o slide, tá? Tá legal, tá bem. Tu passas para mim, por favor? Não, aí estamos na última. Teremos que voltar na primeira. Então, estamos num processo de enfrentamento a uma crise climática. Temos ali uma série de iniciativas, então, que dão conta de que isso não é algo que a gente tivesse a percepção. Passa para mim, por favor. Essa crise climática, ela não é uma crise climática do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é, na verdade, uma crise ambiental de ordem mundial. Então, ela não tem... Isso é bastante importante a gente perceber esta condição de que vivemos um momento que decorre de ações muito distantes da realidade concreta do nosso Estado, né? E, por mais que se diga, por mais que se discuta, há uma necessidade de tomar consciência, sim, de que ela não vai ocorrer de um fato isolado. Ela é muito mais um fato sistêmico do que um fato isolado. Então, quando a gente percebe, né, que o quadro está sendo cada vez mais frequente, eu quero mostrar para vocês qual é a sequência de eventos climáticos extremos no último ano no estado do Rio Grande do Sul. Então, no dia 15, nós tivemos aquele evento dramático em Maquiné e em Caraá, não sei se recordam, mas houve, inclusive, perda de vidas, houve uma devastação muito grande na região. No dia 13, nós tivemos na cidade, 13/7, nós tivemos em Sede Nova. De 2 a 6, foi o primeiro episódio de inundações no Vale do Taquari. No dia 23, nós tivemos em Bagé. De 26 a 29, tivemos um episódio na Zona Sul, Rio Grande e Pelotas. No dia 4, então, vocês percebem assim, e acho super importante entendermos o ciclo desse processo para não entender que ele se estabelece de uma forma isolada. Nós estamos sistematicamente com ocorrências de fatos climáticos extremos, né? Do ponto de vista da percepção das pessoas, isto também passa a ser algo assim sensível. As pessoas ficam temerosas do próximo. Eu serei o próximo, eu serei o próximo. Vai acontecer na minha casa, vai acontecer na minha cidade. O meu estado está vulnerável, né? E eu não tenho o que fazer, porque a dimensão global, a dimensão ambiental, tira de mim uma capacidade de ação. Não sei como é que isso se interpreta do ponto de vista da evolução da saúde mental das pessoas, mas isso é uma coisa absolutamente percebida, vivenciada no nosso cotidiano. As pessoas, hoje pela manhã, ainda a secretária da Educação do Estado
relatava uma situação, e aí eu trago uma contribuição também, de crianças que estão com medo da chuva. Então, qual é o significado disso? É a recorrência, né? Como é que eu vou ser resiliente num fato recorrente do qual eu não tenho uma ação concreta, né, de me permitir atuar? Mas esta é uma matéria para a qual sei que vocês saberão entender e interpretar muito melhor do que eu. Vamos adiante. Este é o contexto. A primeira questão é o contexto de uma crise que não é do Rio Grande do Sul, está no Rio Grande do Sul, e que não é um fato isolado. Ele é um fluxo. Ele está em um fluxo, né? Seguindo. Então, qual é a dimensão do problema, né? Então, aí voltando-se à situação objetiva da enchente. 478 municípios atingidos. Isto significa 95% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul que, de alguma maneira, foram atingidos, ou porque decretaram calamidade, ou porque estiveram em estado de emergência, 325 municípios em estado de emergência, 60 atingidos, que são categorias diferentes de classificação para os decretos. Mas ali vem os outros dados importantes. Tivemos 581 mil pessoas desalojadas, ou porque nem sempre era destruição, mesmo completa inundação das suas casas, mas impossibilidade de chegar nas suas casas, impossibilidade de acesso, pontes que ruíram, cidades como Santa Maria ficaram completamente sem acesso, porque todas as pontes, todas as vias de acesso tiveram obstruções significativas. E eu estou falando de uma cidade média do Rio Grande do Sul, uma importante cidade do Rio Grande do Sul, um centro logístico do estado. Eu tive a oportunidade de ir para Santa Maria por conta das ações de enfrentamento. E nós só tínhamos acesso por via aérea. E mesmo assim, era uma situação muito dramática, porque não tinha teto para voar. Sequer com os helicópteros se conseguia deslocar de Santa Maria. Então, foi muito dramático nesse aspecto. Tá? 81 mil pessoas em abrigos no pico, né, desse processo. Agora já eu acho que são 179 óbitos e 36 desaparecidos que a gente contabiliza como vidas perdidas também, né? Podemos passar. Nós temos um monitoramento, então, do processo. Vocês percebem aquela curva, essa curva abaixo, que mostra os abrigados, né, as pessoas que estiveram em abrigamento. Há uma tendência, e nós sabemos que há um processo que a gente chama de cauda da curva, né, que é pessoas sem nenhuma condição de retorno objetivo ao seu lugar de viver. Não é nem a sua casa, é o seu lugar de viver. Eu não posso voltar porque é uma área inundável e é uma área que eu estaria em risco absolutamente. Então, eu tenho que replanejar a minha vida sobre um outro território, né? Aquele lugar que eu vivi, aquele lugar onde eu construí todas as minhas relações comunitárias, ali onde estava a escola dos meus filhos. Nós temos uma informação que me parece que 9 escolas sequer vão ser refeitas por conta ou por ausência da comunidade escolar que se deslocou, ou porque a escola perdeu o sentido de estar ali. Então, ela muda toda a dinâmica de uma sociedade a partir de um evento desta dimensão. Este dado aqui é o dado de sexta-feira. Nós temos esse monitoramento diário. Então, na sexta-feira, nós estávamos com 5.450 pessoas, aproximadamente, abrigadas em abrigamento provisório, né? Podemos passar. Bom, tem um outro aspecto super importante nesse evento aqui, diferentemente dos eventos anteriores, que eram muito pontuais. Este aqui atingiu a metrópole. E ele atingiu a metrópole que até então era protegida.
né? Porque toda a construção de proteção de cheias, tanto em Porto Alegre como em algumas cidades, particularmente Canoas, não conseguiram suportar o evento, né? E isso trouxe também uma outra questão, que é o indivíduo se sentir protegido e, de uma hora para outra, ele perde essa proteção. Quer dizer, rompe-se ali um paradigma de proteção fundamental para ele ir para aquele lugar, para ele viver naquele lugar, para ele construir a sua relação com o mundo naquele lugar. Aquilo estava protegido, era uma barreira física consistente, tinha lá as comportas, tinha o Muro da Mauá, tinha uma série de evidências de proteção que ruíram, né? E, ao ruir, ele se viu numa condição de fragilidade. Bom, aí eu passo a uma outra etapa, que é o processo e a atuação dos atores no enfrentamento da crise. E aí algumas coisas até se cruzam naquilo que vocês já expuseram, né? Eu classifico aqui 5 etapas. A primeira etapa, que é a etapa inicial, ela é a etapa do resgate e salvamento. Então, esta etapa, ela tem algumas coisas assim importantes para se considerar. Ela é uma etapa em que as forças de segurança, a sociedade civil, o voluntariado estão absolutamente energizados e sensibilizados com aquilo. E aí eu faço assim, uma consideração sobre essa primeira etapa. O resgate e salvamento, ele tem atuação conjunta dos atores, pouco planejamento nas ações, as ações são absolutamente emergenciais, não há a escala de planejamento, muita solidariedade, percepção de caos, que é uma questão importante. A condição de percepção de caos é uma reação, né? Ela não é uma ação, ela é uma reação. Eu reajo porque eu estou me dando de contas que está presente para mim uma situação de caos. Ela é de um dimensionamento impreciso dos danos. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu tenho que agir e eu preciso salvar, eu preciso ir para o bote, para dentro do rio, e buscar uma pessoa, e buscar um cachorro, um cavalo, no caso do nosso caramelo, porque eu estou numa ação de resgate. E ela é motivada por uma comoção geral. Então, a etapa inicial, ela traz essas características, assim, do ponto de vista de comportamento, né? Aí vem a segunda etapa no enfrentamento da crise, que é o abrigamento provisório. Ainda uma etapa, o abrigamento provisório, uma etapa com muita presença da sociedade civil, né? A solidariedade ainda está ali latente, as pessoas estão abrindo a casa da paróquia, o clube de futebol, a quadra, assim, as escolas, as universidades, né? Nós tivemos aqui o exemplo da UBRA, que praticamente abriu todo o seu campus para acolhimento de pessoas em condição provisória. E isso dura muito pouco, né? Porque as funções sociais se restabelecem, ou pelo menos precisam buscar algum grau de normalidade, e isso começa a conflitar com os abrigamentos provisórios. Neste momento, então, da fase 2, eu digo assim, a população vulnerabilizada está vivendo em arranjos coletivos. Então, a primeira questão é perda da privaticidade, né? As pessoas vão para os abrigos coletivos, o arranjo coletivo passa a ser, tu separa com lençóis, com panos, com o que puder, para ainda tentar um resgate da privacidade, mas as pessoas perdem a privacidade. Há uma desorientação geral do cotidiano, portanto, eu já não sei mais qual é a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora da janta, a hora de trabalhar, a hora de estudar. Toda essa cadeia de formação do indivíduo no seu convívio social se desorganiza, se desorienta, e nós vivemos ali um processo meio convulsionado, assim. Então, há, nesse caso, uma desorientação geral do cotidiano, uma desvinculação do ambiente de vida, que é outra coisa bastante importante.
As pessoas, algumas, isso é curioso, isso aqui, porque vocês devem ter percebido muitas pessoas que ficaram à margem da estrada porque estavam olhando para suas casas, principalmente aqui nas ilhas, na região de Eldorado, né? Porque ali as pessoas preferiam ficar ali, porque ali ainda tinha algum contato com algo que não existia mais, porque a casa já tinha sido levada, mas ali estava uma condição de mobilização para um não desvincular do seu ambiente de vida e de sua convivência comunitária. Embora já estivessem desfeitas, né? Já estavam muito fragilizadas, muito desconectadas, mas permaneciam. Na fase 2 também a gente tem, quando se dá esse abrigamento, a percepção das perdas e a percepção da perda de perspectiva de futuro. Na fase 2, quando estou no abrigamento, eu estou convivendo com essa dinâmica. E certamente vocês que viveram aí essa experiência de visitar os abrigos, eu acho que devem ter feito também observações nessa direção. Aí vem a fase 3, que é onde nós estamos agora, né? Fase 3 é a fase do restabelecimento. Restabelecimento no sentido das instituições públicas, ou mesmo das instituições da sociedade que foram motivadas ao abrigamento. Então, eu digo assim, a quadra tem que voltar a se executar o seu esporte, a escola tem que voltar a dar aula, a universidade tem que retomar sua função objetivo, a casa paroquial, os seus eventos de congregação, e, bom, nós precisamos restabelecer isso, porque senão a sociedade perde, né, a sua condição, seu tecido social fica absolutamente desconectado, isso é muito ruim. Então, precisamos restabelecer instituições públicas e privadas e precisamos restabelecer as pessoas, né, as pessoas vulnerabilizadas. E aí entramos na fase 3, no que a gente chama de acolhimento. Não tem, nesse momento, na fase 3, realmente se acentua o valor do Estado, né, do Estado lato sensu, não do Estado do Rio Grande do Sul. É o Estado lato sensu, porque é ali que se apropriam as questões de políticas públicas relacionadas ao resgate dessas pessoas, ao restabelecimento da vida dessas pessoas. Existem 3 políticas que foram adotadas nesse sentido. O aluguel social, onde o Estado vai pagar por um período uma locação e as pessoas vão aderir, então, a esse modelo, retornando a uma vida, resgatando sua privacidade, resgatando a sua condição de inserção de novo em ambientes sociais e saindo da condição de abrigamento para uma individualização das famílias. E existe essa segunda hipótese, que é o da estadia solidária, onde a pessoa está acolhida por um parente, por um amigo, por alguém que a acolheu de forma solidária, e o Estado banca alguma ajuda financeira para que se mantenha essa relação. E eu digo a você, por experiência do que nós estamos vivenciando, que isso é algo também muito transitório, né? As pessoas não suportam muito tempo permanecer nessa condição de ter uma estadia solidária. Acho que ela tem limites muito importantes. E a última das políticas públicas é esta condição dos centros humanitários de acolhimento, que nós estamos instalamos um em Canoas, devemos concluir a instalação do segundo aqui no Centro Vida, e teremos mais um em Canoas, totalizando até o limite de 2.500 pessoas, pouco mais, acolhidas, e aí migrando da condição de abrigamento para a condição de acolhimento. E há uma distinção importante. Ao fazer, e nós estamos seguindo isso com todas as regras, e tanto a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, como a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações, estão nos orientando do ponto de vista de protocolo,
né, que sigam e permitam este acolhimento. E aí se vai prover muitas outras coisas que no abrigamento não existiam. A individualização das famílias, de tal forma que elas resgatem a sua condição de privacidade, o cuidado aos idosos, às crianças, às mulheres, o sentido de proteção, para além do sentido de segurança, e é uma distinção importante. Os centros humanitários de acolhimento, eu tenho um tratamento de luminância nos espaços, que é o sentido de proteção. Eu não posso ter espaços escuros, obscuros, e de tal forma que aumentem o risco de proteção, principalmente às mulheres. Né? Eu tenho uma setorialização toda voltada a distanciamentos, né, que possam garantir proteção. Então, a fase 3 seria essa, do restabelecimento. A fase 4, que é a fase em que a gente também já começou com o programa do Plano Rio Grande, que é a mobilização de estruturas de planejamento, de ação, de articulação dos atores, aí numa lógica mais de poder garantir um novo desenvolvimento, ou seja, interpretar o fenômeno, entendê-lo na perspectiva do que precisamos reestruturar antes de reconstruir, porque o reconstruir é quando eu já posso garantir financiamentos e realmente assim nós teremos no Rio Grande do Sul que reposicionar cidades. Não é uma coisa simples. Eu digo, tenho visto, isso é uma outra percepção que me chama muito. Nós temos duas colonizações muito evidentes aqui no Estado: os alemães e os italianos. Né? São duas colonizações marcantes na nossa estruturação de ocupação territorial. Os alemães, com uma tendência de ocupação da borda dos rios, e os italianos da encosta dos morros. Essas duas construções de ocupação do território sofreram muito nessa. Se a gente olha para o mapa da crise, nós vamos ver que as inundações atingiram muitas populações alemãs e que as encostas dos morros também levaram muitos daqueles originários da colonização italiana, porque acabou que aquele modus operandi, aquela forma de ocupação do território, trazia suas consequências a esse momento, que nós estamos vivendo agora momentos extremos, né? Momentos de grande projeção de chuvas e tal. Podemos passar. Bom, agora eu falo daquilo que eu estou mais envolvido, que são os centros humanitários de acolhimento. Quando eu falo que os centros humanitários, este aqui é o que nós já colocamos, já está operando. Hoje ele deve estar na ordem de umas 600 pessoas acolhidas, e ele se compõe de várias situações que compõem a condição de acolhimento. Por exemplo, tem uma brinquedoteca, a foto da brinquedoteca, que ela é totalmente isolada do ponto de vista de não haver vulnerabilização das crianças que podem aqui estar desenvolvendo atividades lúdicas e desenvolvimento para a superação do que vocês certamente já vêm falando, que é o trauma dessas mobilidades todas. Ali eu tenho duas fotos. Eu tenho a foto da brinquedoteca, mas aqui é a foto do refeitório. A pessoa volta a comer numa mesa, sentar numa cadeira, poder conversar um pouco sobre o seu cotidiano, realizar algumas atividades com regramentos, retomar regramentos, né, de cotidiano. Então, eles recebem 3 refeições, tem uma brinquedoteca, tem um lactário, que isola também a condição de relação da mãe e filho, né? A primeira infância fica mais protegida. Tem uma área de uso, onde a gente vai permitir formação também. Tem uma atenção para os adolescentes, que é uma outra camada de abordagem. Então, lá temos. E é muito curioso, eu tenho ido muito a esse centro aqui, eu vejo duas situações muito assim curiosas, né? E eu trago isso
a geração de adolescentes ou pré-adolescentes ou crianças estão nos totens, e dentro dessas casinhas, né, que são as unidades emergenciais, não tem luz. A luz é por fotovoltaico. Nós não temos energia elétrica ali por conta dos acidentes que podem ocorrer, incêndios e tal. Então, existem totens de energia onde eles conectam os seus telefones celulares e se agrupam em 10, 12, assim, em torno do totem, conectados, e ficam ali. Quer dizer, aquela convivência, eles estão ali. Esse é uma das coisas que me chamam muito a atenção. E os idosos vão para as áreas de sol e sentam em rodas assim, e ficam ali o dia todo, né? É uma convivência assim. Então é só aspectos curiosos dos centros humanitários, mas é migrar de uma condição de abrigamento para uma condição de acolhimento e respeitar essas identidades para que elas possam se reestruturar na perspectiva de um retorno. Pode passar, por favor? Este aqui aquele é o Centro Humanitário de Recomeço. Esse aqui é o Centro Humanitário Vida. O Centro Humanitário Vida é uma estrutura de 9.000 metros quadrados, à semelhança daqueles hospitais de campanha que a gente vivenciou lá na pandemia, mas que agora eles estão sendo instalados aqui. Ele começa a operar na próxima quinta-feira, né? E ele tem as áreas setorializadas. Então, eu tenho a área dos HDs, que são os homens desacompanhados. Tenho áreas dos MDs, que são as mulheres desacompanhadas ou mulheres, famílias monoparentais. Tenho a área dos neutros e tem toda uma ala das famílias constituídas, pai, mãe, filhos e tal. Então, essa é uma estrutura de 9.000 metros, é um processo assim de uma convivência intensíssima. Nós estamos agora fazendo toda a triagem da população que vai viver aqui nesse espaço, de uma complexidade muito grande. Esse espaço aqui, ele traz todas as mazelas de uma disputa de territórios que existe na nossa sociedade. Então, aqui vem as famílias de extrema pobreza e pobreza, e as famílias que não têm condição de habitabilidade, porque as casas foram destruídas. Eu acho que agora tem mais um slide, né? Tá, este aqui é o nosso Centro Humanitário de Acolhimento Esperança. Ele também está sendo construído em Canoas. E ele também tem 9.000 metros, e ele também vai acomodar na ordem de 900 a 1.000 pessoas. Vamos ver. Por fim, então, né, algumas coisas que me parece que são importantes assim, para um fechamento da minha contribuição aqui ao nosso debate. A necessidade de uma atuação coordenada. Esse é um problema, porque tudo o que a gente viu, assim, tanto do ponto de vista de uma qualificação, de uma capacitação da sociedade para viver momentos que serão recorrentes. Nós precisamos quase que aprender a viver esse momento. Ele é parte da nossa vida futura. Não há mais como imaginar-se que nós não precisaremos estar treinados para isso. Nós teremos que estar. Nós precisamos isso também é resiliência, né? É a capacidade de estar treinado para o evento e não sofrer o evento como consequência, né? Assim, ficar muito vulnerável. Então, essa condição de uma atuação coordenada, de uma ação que permita que a gente não seja tão voluntarioso, mas seja voluntário, né? Eu acho que é uma experiência importante, principalmente lá na fase 1 do processo. A outra questão que eu também deixaria como uma indagação, assim, uma observação, né? A importância de entender e estruturar a resposta, né? Talvez aqui seja importante a gente perceber, por exemplo, o Vale do Taquari
Ele foi atingido muito seriamente e, logo a seguir, foi atingido novamente e tinha reconstruído para destruir. E agora não sabe mais como, porque não entendeu e, portanto, quando estruturou a resposta, não tinha um aprofundamento, um entendimento sobre o fato, sobre o fenômeno. Tá? Bom, e por fim, repensar. Né? Repensar para mim vai além, vai aquilo que eu trago assim como essa observação de culturalmente nós estávamos, né, os alemães muito voltados à margem dos rios e os italianos muito voltados à encosta dos morros. Bom, precisamos repensar, precisamos nos readequar, né? Precisamos perceber que há uma mudança significativa e importante e que ela não é um fato isolado, né? Acho que é essa contribuição que eu posso dar, fico à disposição para eventualmente responder alguma questão. Elas não são questões específicas, né, de uma área, elas são uma experiência de vida, foi o que eu vivenciei, eu estou trazendo a vocês. Não é nem parte da minha formação. Eu, como engenheiro civil, eu aprendi algumas coisas. Como engenheiro de produção, estocásticos, modelos e tal, tudo bem, isso aí a gente sabe fazer. Mas viver crises na dimensão que nós estamos vivendo, ou que, né, eu nunca tinha feito isso. Foi a minha primeira experiência. Eu quero contribuir ao debate com a experiência que eu acumulei. Muito obrigado. Muito obrigada, Clóvis, pela tua explanação tão rica para nós, né? Porque a gente se sentiu um pouco lá dentro junto contigo, né? Pelo teu aporte teórico, mas principalmente pela tua experiência de vida que tu está passando, e a gente se sentiu um pouco junto e também acreditando e tendo esperança em dias melhores, né? Bom, agora a gente pode abrir para as perguntas. Tem uma pergunta já aqui no chat, eu vou ler. É uma pergunta do Dr. Carlos Salgado, nosso colega. Parabenizando pela atividade, pergunta a todos: o que as cheias de 2023, que o Clóvis colocou ali em relação, né, já havia ensinado e que aplicamos ou não nessa edição 2024? Eu imagino que, na ideia do Salgado, nas próximas edições que virão, né? E aí, uma pergunta para todos. Bom, posso eu responder inicialmente? Claro. Então, primeiro, né, a dimensão. Né? Nós vimos, num primeiro momento, que uma situação muito mais, talvez muito mais característica de eventos anteriores, que são pontuais, né? É uma enxurrada, exemplo, né, o Vale do Taquari, é uma enxurrada num ponto do território do Rio Grande do Sul elevado e que vai ter, por decorrência, uma evasão dessas águas. Essas águas vão chegar a um lugar e aí nós vamos ver o extravasamento dos rios, e foi o que aconteceu naquela ocasião. Né? Naquela ocasião nós tivemos o extravasamento do rio Taquari e, com isso, inundações, toda aquela região ali do entorno. E era bom, e aquele foi um primeiro momento, aquilo já trouxe, por consequência, um assoreamento importante dos rios, né? Porque depois de uma enxurrada com aquela proporção, os rios já não tinham o mesmo calado, já não tinham a mesma proporção de absorver as águas correntes e elas extravasavam. Então, o primeiro fenômeno do Vale do Taquari teve essa consequência. O segundo foi bastante mais relevante, porque aí a bacia de contribuição foi muito mais ampla, tanto é que eu mostrei ali o número de municípios atingidos, e aí nós tivemos uma contribuição de várias bacias, né? O Taquari, o Caí, o Sino, o Gravataí, todos extravasando e todos contribuindo para o Lago Guaíba, aqui para o estuário do Guaíba. E aí o fato que eu acho que é o mais relevante e importante de se considerar é que as estruturas de segurança não suportaram os parâmetros, né? O paradigma que valia para toda a estrutura de segurança, né, para as enchentes, ruiu, assim, de certa forma, não conseguiu suportar, e isso trouxe, sim, uma consequência muito mais dramática, que é o que nós estamos vivendo hoje.
Do ponto de vista psicológico, assim, só contribuir com o que o Dr. Cláudio falou, então agradecer a pergunta ao Salgado, né, colega e querido amigo também. Eu acho que houve um aprendizado ali, especialmente para as equipes que atuaram naquele contexto, ali em 2023, né? Houve um aprimoramento técnico ali na parte de psicologia e psiquiatria, do ponto de vista do atendimento a desastres. Houve digamos assim, uma possibilidade ali de associação com universidades. Então, ali já tinha um conjunto de pessoas com conhecimento técnico mais elevado do ponto de vista de primeiros socorros psicológicos, especialmente para essa situação mais emergencial, né? O que eu acho que, é claro, isso não nos preparou, obviamente, como Estado, para a dimensão do que nós enfrentamos, né? E aqui eu acho que se tem algumas coisas precisam ser aprendidas, né? O que bom, a gente não vai esperar a próxima, como o doutor Carlos mostrou, virar, né? Mas a gente não precisa esperar a próxima para daí aprender na próxima, né? Eu acho que tem coisas que a gente deveria já poder aprender. É óbvio que numa situação mais circunscrita, né? Algo que não dá mais é para nós termos que inventar a roda a cada nova situação, né? Existe um conjunto de conhecimentos técnicos do que deve ser feito, vamos dizer, até a questão de saúde mental, do ponto de vista de saúde mental, nestas situações. Isto já existe, a gente não precisa inventar isto. Nós não, ainda que tenha sido muito importante a gente redigir cartilhas e coisas para situações específicas do nosso contexto, mas nós já temos hoje um conhecimento acumulado. O que não dá é para nós queremos treinar as pessoas na hora do desastre, né? Nós temos que preparar as pessoas antes, tá? Então, este conhecimento do ponto de vista de ações técnicas de primeiros socorros psicológicos, que existem vários protocolos, a gente usou o da OMS porque ele é mais fácil da gente transmitir e ser assimilado, mas isto é algo que deveria estar na grade curricular da formação de qualquer profissional de saúde, não precisa nem ser um de saúde mental, embora o nome seja primeiros socorros psicológicos, não é um protocolo que precisa ser prioritariamente aplicado por psicólogos ou psiquiatras. Inclusive, nem apenas por profissionais de saúde, em vários contextos de intervenção isso é feito por voluntários, que não são profissionais de saúde. Então, mas isso deveria estar na base curricular, na grade curricular em qualquer profissão de saúde. Seria um ponto importante. Agora, um outro ponto, né? A gente teve, ainda que uma baixa, uma muito lenta articulação da sociedade civil, do voluntariado com o poder público. Isso precisaria ser algo mais rápido, mais agilizado, né? É claro que existe nessas situações desse tipo, Santa Maria, numa situação muito mais circunscrita, isso também aconteceu. Essa cadeia de comando ela vai se alternando e ela é algo dinâmico. É assim nos primeiros dias. Sempre é assim, mas a gente já deveria ter mais estruturado, né, pelo menos a fluidez da comunicação, porque muitas vezes quem estava tomando decisão não via o que estava acontecendo na ponta e vice-versa, né? Agora, em termos mais amplos, eu acho que algo que a gente talvez possa finalmente começar a discutir um pouco mais fortemente, né? E aí a psicologia teria uma contribuição nisso, mas não apenas porque é uma questão absolutamente interdisciplinar, é a nossa relação com o meio ambiente, a relação com o mundo a que a gente habita, né? Aqui seria, de fato, um momento para a gente poder repensar um pouco. O Dr. Cláudio falou da ocupação na terra, enfim, tem outras coisas, né? Reciclagem, as questões que a gente, né, a maneira como nós usamos o ambiente onde nós estamos inseridos. Acho que aqui precisaria ter uma reflexão mais profunda. Não sabemos se isso vai haver ou não. Nós tínhamos uma grande expectativa de que a pandemia, esse evento global, mudasse algumas questões do ponto de vista da nossa subjetividade e da nossa relação com outras pessoas e com o mundo. Não sei se isso de fato mudou, né? Ou quanto essa mudança foi algo duradoura. Mas, enfim, é algo como uma reflexão apenas. Eu acho que assim, que a gente teve um aprendizado, como o Christian falou, a gente tem os instrumentos do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, mas a gente não tem isso não fica, isso se perde, né? E não tem uma comunicação realmente com as forças
tanto do ponto de vista da sociedade quanto com o governo, e além de tudo, assim, uma coisa que aconteceu, eu acho que piorou muito, e aí a nível de população, a população não acreditou muito na gravidade do que estava acontecendo, e eles receberam um aviso, por exemplo, de evacuação, né? E isso não ocorreu, e a gente já teve várias catástrofes, eu lembro da Boate Kiss e Brumadinho, e a gente não tem um protocolo de atendimento a catástrofes, tanto a nível, acho que, municipal, estadual, quanto a nível, né, federal. E se a gente está pensando que isso é uma realidade, eu acho que aprendendo é de ficar pronto, por exemplo, voluntariado, de as pessoas que se voluntariaram, essas pessoas ficarem, tipo, cadastradas e não se pensar em formar pessoas, porque já tem pessoas formadas. Um exemplo, assim, objetivo em relação a isso. Eu não estou falando mais. Nívia, Nívia, eu acho. Desculpe. Parabéns a todos. É uma pergunta da doutora Márcia Pereira. Parabéns a todos, doutora Melanie e doutor Christian. Além dos primeiros cuidados psicológicos, tem outra técnica específica para atendimento em desastres quando falamos no risco de trauma emocional? Conhecem a abordagem EMDR e o que acham dela? Sim, há outras técnicas, né? E existem em outras situações, né? Nós podemos usar protocolos que são utilizados em situações de crise, também podem ser utilizados, que não são necessariamente primeiros socorros psicológicos. Então, assim, existem, quando a gente olha para o que acontece numa situação de desastre, catástrofe, nós podemos ter como uma ação mais global, primeiros socorros psicológicos, mas algumas pessoas vão precisar de intervenções específicas. Existem vários quadros de urgência e emergências psiquiátricas que não são indicados primeiros socorros psicológicos, são indicados outras intervenções, né? E nós também temos situações daquelas pessoas que já têm um transtorno mental prévio e que tem um agravamento do seu quadro para os quais não são indicados primeiros socorros psicológicos, são indicados outras intervenções, tá? E situações específicas para grupos mais vulneráveis, né? Então, existem outros procedimentos, né? E a evidência que nós temos sobre primeiros socorros psicológicos, né? Embora ele seja amplamente utilizado, a evidência ela é meio limitada. Existem revisões e meta-análises recentes, e é muito difícil produzir evidência em situações desse tipo, então ela é um pouco limitada. O MDR é uma técnica psicológica, uma intervenção psicológica interessante, tem uma boa evidência para quadros de estresse pós-traumático, é uma técnica que tem evidências muito boas e é recomendável em vários guidelines internacionais, né? A evidência para a intervenção numa situação imediata de catástrofe ela é menos sólida, né? Então, aqui, da mesma maneira, a gente também existem várias evidências importantes para a psicoterapia de estresse pós-traumático, que não é o que a gente faz neste primeiro momento. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala primeiros socorros psicológicos, nós não estamos falando em psicoterapia, né? Isto é uma intervenção psicossocial, né, que visa aí promover resiliência, visa dar um acolhimento, visa reintegrar com um grupo de apoio, entre outros objetivos, como a Melanie mostrou num dos slides, mas isso não é tratamento psicológico, nem psiquiátrico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, né, a Melanie já mostrou na figura, eu retomei a figura, a maior parte das pessoas vai seguir um curso de recuperação e resiliência. Então, nós temos que ter muito cuidado para não fazer algo que interfira nesse processo. Eu acho que isso aqui é algo fundamental. E cuidar para a gente não, vou usar um termo meio estranho, mas não patologizar respostas que são normais e até mesmo esperadas em contextos deste tipo, tá? Então, Eu acho minha que fazendo apreciação. meio que um paralelo, é o luto normal e o luto patológico, né? Tu não vai intervir num luto dificilmente, a não ser que a pessoa tenha já anteriormente
né, um quadro, ou que produz um quadro significativo do ponto de vista psiquiátrico, antes de 6 meses, né? A gente espera esse período porque ocorre uma resiliência em relação à perda, seria uma coisa semelhante. Eu acho que uma coisa importante também é medicamentos que não se deve usar, né? Por exemplo, o uso de benzodiazepínicos, né, pós-catástrofe, a gente tem que fazer com muito cuidado, né? E a outra coisa também é o debriefing, né, que é uma técnica que foi muito utilizada na década de 80, né, que fazia a pessoa reviver, né, o trauma era como uma abordagem psicoterápica indicada, que isso não é a mais indicado. E como o Christian falou, a gente quando se fala em apoio psicológico, está se dizendo assim, ou primeiros socorros psicológicos o que fazer num primeiro momento com a população em geral. Se tem um indivíduo identificado com uma patologia psiquiátrica ou com surto, isso não vai se esperar, nós vamos intervir. O que que está se falando é que não colocar, a princípio, pessoas que estão com sintomatologia após um trauma, que dentro de um diagnóstico ou de uma intervenção psicológica ou psiquiátrica já de saída. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta também. Tanto a gente falou aqui sobre resiliência, né? E a gente trabalha muito hoje em dia em medicina no geral, enfim, em prevenção, né? Então a gente quer manter alguns parâmetros cardiológicos em dia, a gente quer treinar para, né, não ter sarcopenia lá adiante, para o envelhecimento melhor. Existem formas que ao longo da vida podem ser feitas para maximizar a possibilidade de resiliência, pensando em que situações traumáticas, tanto climáticas como as guerras no mundo inteiro, a violência urbana, a gente vai estar sujeito e cada vez mais, né, com mais frequência. Isso vocês falaram muito aqui também sobre a possibilidade de recorrência de todas essas questões. Então, existe alguma forma de treinar a resiliência, de amplificar, de maximizar, enfim, existem boas práticas nessa direção? Olha, eu acho Olha, que tem... não, existem, eu pelo menos estou me deparando com uma série de protocolos, tudo isso é uma formação, né? Formação de, assim, de treinamento, de tomada de consciência, de percepção, de respeito a uma ordem quando ela vem de um protocolo definido, né? Nós temos, assim, eu diria que existem culturas um pouquinho mais desenvolvidas nesse sentido. E sempre me traz muito à memória, por exemplo, o comportamento dos japoneses diante de problemas recorrentes na sua vida. Eles têm um treinamento, eles têm uma orientação, eles sabem para onde recorrer, eles têm todo um planejamento de ação que lhes dá uma tranquilidade de uma ação individual diante do fato, né? Isso, para mim, é um fator determinante. Quer dizer, eu preciso saber que, se eu recebi alguma orientação, porque eu tenho um diagnóstico que está produzido por alguém que me diz, olha, vai acontecer tal coisa, né? Exemplo, o governador tomou iniciativa de, a partir de parâmetros técnicos científicos definidos, anunciar à população do Rio Grande do Sul que haveria, sim, um fato extremo e que ele seria grave. E as pessoas não estavam treinadas para isso, não estavam sensíveis a esse chamamento. Isto ocorreria no Japão de outra forma. Ao tomar uma consciência desse momento, as pessoas tomariam iniciativas disciplinares sobre o fato e minimizaria muitos riscos, né? Eu acho que o Dr. Christian também mencionou isso de alguma maneira, ou seja, nós temos que viver um outro tempo. Nós temos que ganhar uma consciência de que estamos diante de um novo tempo. Não é só o tempo da pandemia, é o tempo de todo esse regime de climas e eventos climáticos desta proporção, porque eles ocorrerão. Este é o fato dramático e, ao mesmo tempo, pode ser o fato positivo, a oportunidade da gente ganhar um pouquinho de algo que eu poderia chamar como comunitário, assim, sabe? Uma ação social mais integrada, mais integrativa para enfrentamento de situações extremas.
Isso é uma possibilidade, sim, isso tem que estar na formação das pessoas. A gente tem que tomar consciência disso para formar pessoas na perspectiva de uma resiliência, de uma posição mais adequada de comportamento social, que, infelizmente, eu acho que a gente não está experimentando isso neste caso, né? Muitas pessoas permaneceram no seu lugar quando viram, bom, a água já tinha assumido proporções, eles já não tinham mais como salvar a sua vida, quase, né? Então, eu acho isso importante, assim, acho que o Dr. Christian tocou nessa questão e eu estou reafirmando que é possível, sim, o humano ser um pouco mais ambiental, na perspectiva de que o ambiente é determinante para a sua vida, né? E eu acho que tem também a premissa de falasse do Japão da educação, né? Que os japoneses são ensinados na mais tenra idade, né? A uma coisa do coletivo, né? De, de aprender a tolerar a frustração, né? Que é uma coisa que e também tem, por exemplo, tu falasse, os países nórdicos, por exemplo, eles têm uma preocupação, né, de desenvolvimento de empatia, né? Com empatia aumenta a possibilidade de haver resiliência, né? Porque a pessoa, o que o outro, não é só o que é a mim interessa, o que o outro, né? Se eu não cuido do outro, eu não cuido de mim, né? Então, acho que tem um longo caminho. Eu lembro também, assim, quando eu fiz um intercâmbio, quando eu era adolescente nos Estados Unidos, eu fui para Kansas, então Kansas tem tornados, né? Então tinha todas as semanas um treinamento de aonde que se deveria ir caso houvesse um aviso de tornado. Eu acho que são essas coisas que na nossa realidade não era necessário e que a partir de agora se tornou uma realidade, né? Nós temos, aí tem que educar a população e principalmente os mais jovens, né? Queres Bom, falar, Christian? de uma forma muito breve, existem vários fatores que sim estão associados à resiliência, fatores individuais, fatores coletivos. Em crianças são fatores um pouco distintos, né? O fator aquele que mais notavelmente está associado com crianças após exposição a desastres e catástrofes, do ponto de vista de promoção de resiliência, é a presença de um adulto estável, né? É um adulto amoroso, atencioso e estável. Não precisa nem ser pai e mãe, mas basta ter uma figura estável na vida da criança. Esse claramente fator na literatura mais ligado a um desfecho de resiliência. Um outro fator super importante é o bem-estar materno, né? Mais importante, logo após vem a saúde mental da mãe. Isso é fundamental para a resiliência da criança. Pares, né? A interação com pares. O contexto escolar é um outro fator super importante, né? A criança aprender basicamente estratégias de autorregulação, regulação emocional, né? E estratégias ligadas ao desempenho de funções executivas, né? Existem alguns fatores, outros, mas talvez do ponto de vista de criança sejam esses os mais importantes, né? Com adultos tem um fator que sempre sobressai, que é a percepção sobre o apoio social. Não apenas a presença ou ausência, mas a percepção que eu tenho de que aquilo existe, né? Então, esse é um fator, quando medido em pesquisa, sempre está muito associado com trajetórias de resiliência, tá? Muito obrigada. Eu acho que a gente já tem mais quase 2 horas de atividade. A gente pode, né, pensar em encerrar. Eu queria agradecer muitíssimo, né, a vocês terem aceitado o convite e essa mensagem final, né, que resiliência está ligada aos laços, aos vínculos, aos afetos, né, e chamando a questão que o Clóvis trouxe, que é também a ligação nossa, né, com a natureza, com o ambiente, né, como uma coisa única. E como a Melanie também trouxe no final agora, a questão de estarmos um pouco mais preparados, um pouco mais conscientes, né, de que isso não é um fato isolado, o Clóvis falou muito bem, né, e que a gente vai seguir tendo que lidar, então que tenha um alerta dentro de nós mesmos, né, e que certamente é proporcionado, né, pelos vínculos, pelas possibilidades de vinculação social, pessoal e, em última análise, com a natureza, né. Então, eu agradeço
agradeço muitíssimo vocês terem aceitado o convite. Eu acho que a atividade foi extremamente importante. Eu aprendi muito com vocês, né? E eu espero que tenha sido também para todos que estão aí né, na audiência, né? Como disse a Ana, né, daqui a uns 4 ou 5 dias essa atividade vai estar gravada no YouTube, né? Para vocês poderem acessar e também espalhar aí, porque eu acho que foi um conhecimento concentrado muito importante nesse momento que a gente está passando. Muito obrigada. Obrigado. Eu não vou sair.